Como o Ocidente conseguiu superar o Oriente? Como o Ocidente conseguiu conquistar o Oriente a partir do século XV, sendo que na época o Ocidente era tomado de guerras, de pestes. É importante lembrar que o Ocidente, a Europa, ainda estava se recuperando da peste negra na época, enquanto o Oriente era muito mais consolidado. Tu já parou para pensar nisso? É a partir dessas perguntas que o brilhante escritor Niall Ferguson desenvolve o seu livro Civilização. Ele busca a resposta nas instituições ocidentais, em 6 aplicativos, como ele chama, que permitiram que o Ocidente conquistasse o restante do mundo. Contudo, ele também pergunta aqui se a gente consegue traçar as origens da supremacia ocidental, será que a gente também é capaz de traçar o seu fim? E é sobre isso que eu irei tratar nessa série que eu começo no canal. A série será dividida em 8 partes. A primeira será uma introdução sobre o tema, o vídeo que tu estás assistindo. Cada um dos 6 aplicativos das 6 instituições ocidentais receberá um vídeo próprio e um último vídeo falando da conclusão que o Niall Ferguson dá. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se formos observar a história do Ocidente, nós tivemos um apogeu durante o Império Romano, na época de Augusto César e dos imperadores que o sucederam. Segundo o grande e brilhante historiador britânico Edward Gibbon, que escreveu o célebre, o maravilhoso livro Declínio e Queda do Império Romano, a época mais gloriosa, a melhor época para se viver, foi durante o reinado de Nerva, Trajano, Adriano e dos 2 Antoninos. Entretanto, o Império Romano do Ocidente, simbolizado por Roma, caiu e a escuridão, por conseguinte, caiu sobre o mundo ocidental. A luz do conhecimento, tão bem representada por Roma em seu apogeu, se apagou e as lições dos filósofos gregos e romanos foram salvas das invasões bárbaras e apreendidas pelos muçulmanos. A China realizava obras faraônicas, se é que esse é o termo correto, em seu império de harmonia. A escuridão que caiu sobre o mundo ocidental foi iluminada pela Igreja Católica, pronta para libertar as almas dos fiéis e levá-las ao paraíso. Mas isso num continente completamente fragmentado, tomado por guerras, por conflitos mundanos, pela peste negra, tomou conta da Europa durante a Guerra dos 100 Anos. Houve sim conflitos entre o Ocidente e o Oriente, durante a queda, durante o declínio da civilização ocidental e a ascensão do Oriente. As cruzadas são o melhor exemplo e o mais cristalino. Durante muito tempo pareceu que Deus havia abandonado os cruzados e que Alá iria dominar o mundo. Os muçulmanos desenvolveram sistemas matemáticos avançados que usamos até hoje, como a forma de desenhar os números, além de terem construído os primeiros hospitais. A China construía navios gigantescos que fariam Colombo se assustar e nunca querer sair de casa. Navios esses que dizem ter dado a volta ao mundo antes de qualquer ocidental. Além de explorar os 7 mares, a China tinha um sistema governamental super complexo, com provas para os servidores do imperador, que fariam com que qualquer prova para funcionário público no Brasil parecer fácil. Contudo, nenhum império dura para sempre, e esse esplendor, por óbvio, um dia acabou. E sinceramente nem foi por culpa do Ocidente. No meio da glória islâmica e chinesa estava plantada a semente do declínio dessas 2 civilizações. Entretanto, e a civilização Inca, o Império Inca? Ele tinha os seus problemas, como qualquer império, mas o que fez com que ele caísse foi a força do Ocidente, a força ocidental que a partir do século XV passou a varrer o mundo. E não apenas varreu o mundo, mas como deu forma e definiu o mundo como conhecemos até os dias de hoje. Entretanto, como isso aconteceu? O livro Civilização, do brilhante escritor Niall Ferguson, começa com essa pergunta: como o Ocidente conseguiu conquistar o Oriente, que em muitos aspectos era superior e muito mais sofisticado? Se vivêssemos no século XV, nunca iríamos imaginar o apogeu que o Ocidente acabou tendo. Se pegarmos o quadro O Triunfo da Morte, de Peter Bruegel o Velho, vemos claramente o que era o Ocidente, a Europa: morte, sofrimento. A morte era rotineira na vida europeia, ninguém escapava dela. O rei mais poderoso, o servo mais humilde. A taxa de homicídio em Londres era de 50 mortes a cada 100 mil habitantes, e a violência também atingia a nobreza. 1/4 das mortes da aristocracia britânica
ocorreram de forma violenta. Nada define melhor esse período do que o estado de natureza de Thomas Hobbes. Na França, a vida era muito pior. Na verdade, quanto mais para dentro da Europa se adentrava, pior era o estilo de vida. A alimentação era péssima, o que fazia com que as pessoas não desenvolvessem a sua estatura. Então, como esse caos, como esse inferno de Dante, esse inferno dantesco, esse estado de natureza de Thomas Hobbes conseguiu se tornar o ser supremo que definiu o mundo como ele é hoje. Niall Ferguson já descarta argumentos que muitos já ouviram bastante, como o Ocidente dominou o restante do mundo por conta do imperialismo. Ele fala que não foi a geografia que fez o Ocidente dar um salto à frente, porque a Eurásia como um todo tem uma geografia semelhante que permite o cultivo de alimentos muito parecidos. Então não faria sentido essa diferença. A resposta que o escritor conservador britânico dá é que o Ocidente possuía 6 instituições, ou 6 aplicativos, como ele chama, que permitiram a sua supremacia. E esses aplicativos são a competição, uma descentralização da vida política e econômica que criou as condições para o surgimento dos Estados-nação e do capitalismo. A ciência, uma forma de estudar, entender e finalmente transformar o mundo natural, que deu ao Ocidente, entre outras coisas, uma importante vantagem militar sobre o restante. Propriedade, o controle da lei como um meio para proteger os proprietários privados e solucionar pacificamente as disputas entre eles, que assentou a base para a forma estável do governo representativo. A medicina, um ramo da ciência que possibilitou uma importante melhoria na saúde, na expectativa de vida, inicialmente nas sociedades ocidentais, mas também nas suas colônias. Consumo, um modo de vida material em que a produção e a compra de roupas e outros bens de consumo desempenham um papel econômico central, e sem o qual a revolução industrial teria sido insustentável. Trabalho, um sistema moral e um modo de atividade derivados do cristianismo protestante, entre outras fontes, fornece coesão à sociedade dinâmica e potencialmente instável criada pelos aplicativos anteriores. Com isso, eu encerro a introdução de Civilização do brilhante escritor Niall Ferguson e espero que tu continue acompanhando essa série. E não se esqueça de curtir o vídeo, de deixar um like aqui embaixo, de botar um comentário dizendo se tu já conhecia esse livro, se tu já conhece o Niall Ferguson, além de compartilhar com teus amigos para mais gente ter acesso a esse conteúdo. Até a próxima. Valeu!